Olá, gente, excelente noite. Estamos aqui com o Vavo. Vamos começar a nossa live de dicas. Contamos já o segredo ou ainda não, Vavo? Não. Então, um minutinho. Por algum motivo o pessoal me chama de Malvavo. Então é justamente por isso que eu sou malvado, Malvavo. Então, Vavo, agradeço muito por você estar nesse momento regalho aqui. As clientes que não conhecem, a gente sempre faz algum evento e o chefe Vavo é o nosso especialista em trazer segredinhos da cozinha. E para os amantes da gastronomia, porque afinal ele dá aula para chefes de cozinha, né, gente? Não é qualquer aula que você vai ter aqui na Regalia. Então, o que eu gosto do Vavo é que a gente tem uma conversa sincera e franca, né, Vavo? Sempre. A gente é bem direto e ele vai até falar de alguns produtos, bem ou mal, porque ele tem que explicar para você o que é importante no dia a dia, tá? A dica é, hoje, explicar para vocês quais são os itens essenciais numa cozinha. Por que eu pedi pro Vavo vir falar disso? Porque a gente tem vários clientes que com essa pandemia nunca entraram numa cozinha e tiveram que começar a cozinhar na marra, né, Vavo? Principalmente fazer pão, né? Fazer pão, moda. Pandemia. Pandemia. E daí, quando a gente tá fazendo as coisas, alguns clientes chegaram para nós e falaram, mas para mim fazer um doce, eu preciso de uma espátula específica? Para mim cortar aquela carne que não vai ser pro churrasco, porque eu vou ter que fazer na panela, porque eu não tô podendo ter acesso à churrasqueira do prédio. Na verdade, assim, muda. Várias dúvidas que vão surgindo. A partir do momento que o pessoal começa a entrar na cozinha efetivamente, começa assim, a descortinar aquele mundo inteiro na frente, tipo, para que serve isso daí? Sim, acho que voltamos. Caiu aí, Matheus? Não? Ok. We're back. Espero que tenham gostado dos comerciais que tiveram antes. Um momentinho de pausa, gente. Se acontecer isso, não saiam que a live continua. Só faltou aquela tarde assim, voltamos em alguns minutos com a programação normal. Essa é das antigas, hein? Só o povo da naftalina que vai saber o que é isso. Então vamos começar. Vamos. Vavo, como você comentou já logo de cara, a moda é pão. E a nossa chefe de cozinha maior, que todo mundo google e procura ela, Rita Lobo, usa uma tal de pazinha. Explica pra gente se ela é útil, como funciona. Linha ou espatulinha? Então. Nossa. Quando a gente começa a fazer pão, existe até, eu sempre falo nos meus cursos que a gente tem que ter utensílios específicos para isso, até mesmo por uma questão de segurança. Às vezes uma luva térmica que a gente precisa, um set de tigelas, de bacias, de bowls, como o pessoal chama de bowls, né? A gente precisa ter, de preferência, aqueles que tem uma borrachinha embaixo, que eles não ficam dançando muito, que às vezes o que acontece? Imagina a situação, ok? E você tem ali suas gemas bonitinhas e você tem que ir soltando o teu óleo no fio e batendo. Agora imagina aquela tua tigela, se ela está solta, se ela não tem uma estabilidade, uma estabilidade, você vai ter que fazer uma acrobacia praticamente para você conseguir fazer. Então essas coisas são os detalhes que a gente vai aprendendo durante, ou seja, no que a gente vai avançando, né, na nossa trajetória na cozinha, a gente vai percebendo e vai vendo. Para fazer pão, o que a gente precisa dessas tigelas que eu falei para vocês? A gente precisa de formas de preferentes, formas mais grossas, elas distribuem melhor o calor, então ele assa o pão mais uniformemente. Tá. Então isso é uma coisa interessante. E se ela for ainda antiaderente, melhor de tudo, né? E aquelas panelinhas ovais da O que acontece com essas panelas? Elas são caras. Quanto é que tá mais tal de hoje? O tamanho grande que a gente está aqui na loja tá 1.890. Lorena, tá. Você consegue ela pra gente aí ou não? Eu consigo. Consegue, Paula. Aí você vai dizer o quê? Quanto que você falou que tava, Paula? 1.890.
1.890, um rim e uma córnea que você tem que... Exatamente, mas olha isso daqui. Gente, ela é pesada chumbo. assim, tá? Quantos quilos ela pesa, você lembra? Acho que uns 5 quilos, 4,5, Talvez mais, mais ou Quantos menos. quilos, Lorena? 4,5. 4,5. 4,5 ela pesa. Deixa eu pegar aqui, senão... Você... Agradeço, produção. Ó, o que acontece com essas panelas? Elas podem parecer cara a princípio, mas elas se pagam. Por quê? Porque provavelmente 3 gerações suas para frente vão ver essas panelas e vão usar essas panelas. Se elas forem cuidadas, obviamente, com todo carinho que ela merece, com toda, ou seja, higienização e tudo mais. Por que isso que ela se paga? Porque às vezes você tem como uma panela de qualidade inferior e você diz, tudo bem, ela vai durar um tempo, ela vai sair o teflon dela, o antiaderente, ela vai começar a soltar os pegadores dela e de repente você vai dizer assim, tá na hora de trocar minha frota de panelas. E aí o que acontece? Você vai gastar mais uma grana em cima disso. Então essas panelas aqui, elas se pagam, porque elas são praticamente indestrutíveis, a não ser que você faça como o retardado aqui fez, que deixou cair uma vez uma no chão, e obviamente, né, que a pessoa... O que eu queria te perguntar também, fora a panela e a espátula, o tapete de silicone, a gente usa para abrir a massa ou não, mais para assar biscoitos, fazer uma carne, como que funciona? O tapete de silicone, ele funciona principalmente quando a gente quer fazer pães, às vezes. Eu quero fazer um pão tipo italiano, eu não quero que ele grude. Em vez de usar, de repente, o papel manteiga, eu vou usar isso daqui, que é reutilizável, eu simplesmente lavo e ele está pronto para ser usado novamente. Quero fazer... Já começa a febre dos cookies de Natal, né? Das bolachas de Natal, a gente chama de bolacha de Natal. Sim, sou de Santa Catarina, a gente fala bolacha de Natal. Então, a gente sempre vai botar isso para que ele não grude. Às vezes eu quero fazer uma carne, um desse para doces e um desse para salgado. Da mesma forma, isso aqui é umas coisas de gente neurótica, que nem eu, tá? Eu gosto de ter o meu set de colheres e espátulas para doces e colheres e espátulas para salgados, que às vezes eu tenho essa coisa assim de que pode pegar um pouco de cheiro, pode pegar alguma coisa, mesmo a gente sabendo que marcas boas não pegam cheiro, elas não vão. É o que eu realmente falo, que você pode fazer até um molho de tomate que ele não vai manchar. Não vai manchar. E gente, eu faço uma loucura, tá? Eu ponho as minhas, eu vou indicar qual é a marca se você vier aqui na loja, a Wick. Ela tem um segredinho, ela aguenta alta temperatura e agora com Covid, gente, eu tenho gatinhos em casa, eu ponho na máquina de lavar e elas ficam perfeitas, ela não gruda e ela dura muito tempo. 50 tons de amarelo, ok? A palheta hoje foi amarela, tá, gente? Eu Exatamente. sei que eu tô num tubo do rosa, mas a gente decidiu por um E amarelo. outra coisa, Lorena já me cantou a bola que o fornecedor não tem mais a linha amarela. Exatamente. Que essa daqui é a última da última. É isso mesmo, verdade. Lorena? Isso. É a última da última. E nós O que temos acontece? ainda Temos em estoque. em estoque e mais 3 segredinhos. Temos as cores vermelhas, Tiffany, preto. Então, se você quiser fazer como o Vava explicou, Tiffany. uma cor pro salgado e uma cor pro doce, gente, dá pra vocês fazer pela cores. E não vai ter problema pra trabalhar pro dia a dia. Tiffany, magenta, fúcsia. O que mais que ela vai tirar dessas cores aí? Eu me divirto aqui. Beleza, gente. pessoal, falando disso aqui, então, o que é legal a gente ter? Um pincel de silicone desse daqui, porque a gente usa para pincelar às vezes pães, bolos, a gente precisa para pincelar uma carne, tudo isso. Uma concha pequena, dessa daqui que é perfeita, uma slotted spoon, que é essa colher aqui que ela é vazada, que ajuda bastante. Às vezes a gente não quer coar alguma coisa, a gente pode usar isso daqui para coar. O risoto, ela também serve, Funciona super bem. Tá. Mas na verdade, para o risoto eu prefiro essa daqui. A fechadinha. Que a gente vai batendo melhor. Ok? Beleza, agora antes a Paula falou sobre a espátula, sobre isso daqui. Isso é o famoso item do tipo, como eu vivi a minha vida inteira sem isso daqui? Porque isso daqui é um troço que ele é sensacional. Por exemplo, eu dou muita aula de pizza, o pessoal pede. Inclusive ontem gravamos um vídeo de pizza bem legal.
Logo vai ter novidades. Logo teremos, Estamos lá. exatamente. Então o que é isso aqui? A gente usa primeiro para raspar a bancada. Às vezes eu fiz massa, fiz pão e tudo, fica aquela bancada destruída com pedacinhos grudadinhos e tudo. A gente usa isso aqui para a gente raspar, tirar todas as partes, e fazer até uma higienização melhor. Para cortar a massa. De repente eu estou fazendo aqui, estou cortando minha cebola. Sim. Cortei a cebola toda. Aí eu vou pegar o quê? Ou pega com a faca, né? E vai caindo metade da cebola pelo meio do caminho. Ou eu vou pegar uma colher que também cai. Não, a gente pega isso daqui e a gente concentra tudo e consegue transportar para a panela. Olha, gente, dicas do chefe. Não consigo viver sem isso. Se você abrir minha gaveta, eu tenho pelo menos umas 4 dessas daqui. Porque elas são muito, muito importantes na cozinha. Gente, uma pessoa me perguntou aí, mas e agora? O amarelo tá acabando, corre na regalha e garantia sua. Não tem outra oportunidade. Exatamente. Valve, me explica uma coisa. Quando você falou de cortar, a gente tem tábuas diferentes, né? Vidro, nylon, bambu, madeira, engasguei agora, tudo bem. Polipropileno. Gente, o chefe, olha que maravilha, eu adoro isso. Bambu. Como que você acha que para uma cozinha prática, né? Qual seria as mais indicadas? O bambu? Como que seria isso? Eu gosto muito das tábuas de bambu. O único inconveniente dela é que elas vão na máquina. Eu gosto de enfiar tudo na máquina de lavar. Tá? Eu só não boto meus cachorros para lavar. A única coisa que eu não boto. Não, eu lavo o meu. Você lava. E com o tempo, às vezes, ela pode dar uma deformadinha ou ela trincar um pouco. Esse é o único inconveniente do bambu. Mas eu ainda prefiro. Madeira não permite nada disso, ou seja, então tem que ser as de material sintético, como plástico, silicone, polipropileno e tudo mais. As tábuas de vidro é que eu tenho um pouquinho de bronquinha com elas, porque às vezes elas podem tirar, elas são muito mais fáceis de higienizar, elas são muito mais fáceis para limpeza e tudo mais e muito mais seguras, mas ao mesmo tempo elas não marcam quando a gente está cortando, mas ao mesmo tempo o que acontece? Elas podem tirar o fio da minha faca. Sim, ela estraga o fio da faca. Ela vai estragar o fio da faca. Então, às vezes, o golpe, né, que ela é muito rígida, né? A gente vai e de repente ela começa a perder o fio da faca. Aqui a gente tem uma de polipropileno, que Kyocera. Ok? Ela é super leve, bem maleável, flexível e ela é especial para as facas de porcelana. Inclusive, minha faca daqui, cuidado, que isso aqui é uma navalha. Isso aqui, eu tô com um kit desse daqui em casa, que eu vou mostrar para vocês, fatiando Gravilax, para vocês verem o bisturi que isso daqui é. Ok? E são facas que elas duram bastante tempo. O inconveniente dela é que a gente não consegue afiar, mas também não vai precisar afiar dela durante ela muito tem uma tempo. garantia de 20 anos pelo fabricante. Pega essa verdade. Indico para você só fazer algumas coisas. Não usar a tábua de vidro, não usar a tábua de bambu, usar a tábua correta, que é essa mais flexível. E você não fizer movimentos de torção com essa faca, você também não vai quebrar ela. Aí um detalhe, né, gente? Comida congelada, tentar cortar comida congelada com faca, você tá tirando frio da Não faca. sejam assassinos. Não sejam usem um assassinos de abridor de lata, abrir por lata. favor. Porque esse daqui ninguém merece. Não, né, não pessoas? vai dar certo. Pelo amor da luz elétrica, né? Não. Vavo, e descascador assim? Esse daqui, no caso, a gente tem 2 lâminas, né? O de fruta e o julienne. Você indica pra gente ter um desse em casa? Sem dúvida alguma, porque essa aqui a gente separou algumas coisas que é da série assim, como eu vivi minha vida inteira sem isso. Então, o descascador de é sensacional. Por exemplo, eu faço pizza de abobrinha. Então, o que acontece? Eu vou tirando as lâminas de abobrinha. Eu quero fazer batata chips, ele não somente descasca, mas ele pode fazer as lâminas bem fininhas. Então, acaba sendo isso aqui perfeito. Eu quero fazer uma salada super legal, mas, meu Deus, que saco cortar cenoura, e a cenoura é dura, e a cenoura escapa. Simplesmente vira para outra lâmina do julienne e você simplesmente vai cortando e já vão saindo todas as tirinhas de cenoura naquele quadradinho bonitinho, tipo palito de fósforo que é o julienne. Com que eu amasso aquela desgraça? Com a mão? Não. É que às vezes aparece uma mensagem. Se vocês olharem, a gente fica os dois olhando assim. Olhando, O que está acontecendo ali?
que tá escrito, que o velho não consegue enxergar, né? O que tá escrito ali? Então não se assuste, tá, pessoas? A gente vê do que tá acontecendo. Então, a gente tem... Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode entrar, não tem problema nenhum. Espremedor de batata. Não somente espremedor de batata, às vezes a gente precisa espremer outras coisas também, às vezes mandioca, alguma coisa assim, que esteja bem molinho, a gente consegue fazer com isso daqui. Tá. Agora uma pergunta que eu sempre tive. Para que serve o martelo, além de acertar a cabeça do marido? Então, principalmente uma... Brincadeira, tá, amor? Eu vou dormir no sofá hoje. A verdade vem à tona. A verdade sempre vem à tona. Hoje eu vou dormir no sofá. Daqui a pouco aparece o maridão com um galo. Oi, tudo bem? Vim te buscar aqui. O que aconteceu com a marca ainda do martelo? O martelo ele serve principalmente quando a gente quer amaciar uma carne. A gente tem, por exemplo, um peito de frango. Tá. E a gente quer fazer um parmesão, por exemplo. E aí o que a gente faz? A gente coloca isso daqui. Às vezes pode botar entre duas folhas, entre dois plásticos, né? Pra gente manter. E a gente vai batendo com o nosso martelinho bonitinho aqui. Aquele primeiro item que você mostrou de alho, como que ele funciona? Esse aqui? Isso. Espremedor de alho. Tradicional, né? Exatamente. Você descasca o dentinho de alho, coloca aqui e você simplesmente aperta ele aqui, ele já sai, você pode passar a faquinha aqui e tá beleza. E já vai direto pra panela. Já vai direto pra panela. Bem prático e rápido. Para descascar os dentes de alho existem várias maneiras. Uma das mais comuns, a gente bota eles no vidro, chacoalha, 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 chacoalha e as cascas já saem automaticamente ali. Olha, que prático, essa eu não sabia. Outra dica que eu não gosto muito, mas também funciona, é você colocar tipo 15 segundos no micro-ondas. Ele solta a casca do alho, mas ele já começa um pouco a cozinhar ele também. Cozimento, não faz antes? Pouquinho, mas ele solta. O melhor mesmo é você colocar, ou ainda, você pega, bota o seu dentinho de alho aqui, com a lâmina, você só dá um soquinho de leve aqui, tipo, tem. Não na de cerâmica. Não na de cerâmica, pessoa, senão. A gente avisa. A gente avisa, a gente é amigos. A gente é amigos. E aí você só dá um soquinho nela que assim, tchau, eles vai esmagar o dente de alho e já vai soltar a casca automaticamente. E aí você já pode pegar ele e colocar no seu espremedor de alho. Maravilha. E, Vavo, quando eu quero espremer um limão, uma laranja, o espremedor tradicional é bom? Como que você indica? Super tranquilo, ele é muito bom, não somente para isso. Às vezes a gente precisa, que às vezes, eu preciso de suco de um limão somente. Você corta ali, você vai esfregar, você vai espremer ali e tá beleza. Claro que ainda tem todo o risco, né, de você ficar com o ácido do limão e você ir pro sol e manchar aquilo ali. A maneira mais segura é você ter um espremedor desse daqui, bonitinho, que ele funciona principalmente quando você tem que fazer. Você vai fazer um ceviche. Você vai ter que espremer, quero fazer uma limonada para todo mundo. Então eu tenho uma quantidade muito grande, você só corta todos eles, vai um atrás do outro, vai espremendo e tá tranquilo. Então sem grandes problemas. Imagina você espremer 10 limões que cortados pela metade viraram 20. Haja mão, né? Haja muque. E tesouras, Vavo? Embalagens. A gente tem que ter uma tesoura boa na cozinha porque a gente usa bastante. Às vezes as embalagens é uma das primeiras coisas que a gente usa, mas também uma coisa que eu aprendi na Inglaterra, comentário babaca do dia. De novo apareceu a mensagem. Oi. Então essa tesoura aqui, que é uma tesoura com várias lâminas, né? Ela funciona porque ela deixa muito mais parelho. Você pega a salsinha, cebolinha, coentro que ame ou odeia, né? E você vai cortando ali e já vai sendo, você não precisa sujar nada disso daqui. E daí você está cozinhando do lado do fogão, você não é um chefe. E na hora de lidar com a panela e com a tampa, você está com a colher na mão. Descanso de colher. É útil, não é?
Devo comprar? Não devo? Eis a questão. Aí é que tá. Agora você vai se fazer a pergunta: onde é que eu boto a minha colher quando eu estou cozinhando? Sim. A gente geralmente pega um pratinho pequeno e bota ali do lado e tudo mais pra gente apoiar a nossa colher. A grande vantagem dessa daqui é que ela cabe não somente uma, mas ela cabe várias, né? Então você só bota o teu apoio aqui bonitinho, vai colocando tudo aqui e deixa elas apoiadinhas ali do lado do seu fogão. Tá. Sem grandes problemas. E não corre risco de botar fogo na casa. Exatamente. Meu marido falaria isso. Legal. Não, tipo. detalhe, né? Detalhe. Eu cheguei aqui e olhei e digo, mas o que é isso daqui? Isso é uma tampa? O que é isso? Dinheiro que eu quero ter um desse aqui em casa. Fora de silicone, a gente também, principalmente porque as panelas de teflon, de cerâmica e mesmo de inox, a gente não está aconselhando as pessoas usarem utensílios de inox de nylon. A pessoa pode usar, tá? Não tem problema nenhum. Só que o nylon, com o tempo, com o calor, pode derreter a ponta. Algumas empresas não contam isso. O silicone não derrete com o calor, porque ele é próprio para isso. E também a gente usa como a madeira, né, a tábua de corte, os utensílios de bambu. Você também acha interessante ter ou você prefere ainda mais o de silicone? Não quer parecer com o chefe aqui, nós podemos deixar ele. Ai, não bota na fogueira, Paula. Eu tenho em casa 3 desses porta-utensílios. Um para os utensílios de metal. Tá. Outro só para os utensílios de madeira e de bambu e um para os de nylon. Ah, legal, bem separadinho. Então eu tenho justamente porque eu vou usar a gente entra na cozinha, a gente começa a ter as nossas manias. Então a gente já começa a dizer, eu gosto de usar isso aqui mais quando eu vou fazer um risoto. Gosto mais quando eu... Calma. Opa, achei que caiu. Eu gosto de usar isso daqui mais quando eu vou, por exemplo, bater uma massa, fazer alguma coisa assim. Porque às vezes uma colher de metal, de inox, ela não vai funcionar tão bem. Verdade. E além de ser mais leve, então tem toda essa questão, a mesma coisa da faca. Tem facas que são mais pesadas e que eu não gosto muito de usar, que às vezes cansa mais o meu braço. E tem facas que são mais leves, por exemplo, como essa daqui. Então tudo é uma questão de hábito, que você vai desenvolvendo os seus gostos dentro da cozinha para aquilo que você quer. Então, mesmo para um aluno de culinária, como um iniciante na cozinha, ou um amante da cozinha, eu peguei uma deixa que você acabou de dar. Os teus alunos, se não estão prestando atenção nessa live, vão perder na prova. Eles já me disseram assim, Gente, eu estou começando a minha aula agora, como é que você vai fazer live agora? A aula começa às 6h10, mas vai ficar gravado para eles. Vai ficar gravado. Uma dica que você viu, prática, né? Tudo vai ser uma questão de você praticar e testar na sua cozinha o que melhor vai se adaptar, né? Ao seu caso específico. Os meus alunos têm desconto? Lógico que tem, desconto Vavo. Desconto Vavo. Atenção, alunos queridos, meus alunos da PUC, beijo, tem desconto. Venho aqui na Regate pela casa, fala com a Paula, fala com a Lorena. Com a Lorena, que é a mais normal que está atrás. escondida, ela não gosta de vir pra câmera. Exatamente, e já diz assim, eu vi a live do Vavo, quer meu desconto. Faz barraco mesmo, não tem problema. Vavo, tem uma outra dúvida que sempre me perguntam. Porta-tempero, tá? Esse daqui que a gente tem, ele é um mix de inox com bambu e vidro, né? Elegante. É uma coisa diferente. O que você indica? Você indica a gente ter fácil acesso na bancada aos porta-temperos? É melhor não? Tem que guardar na geladeira tempero, porque eu também já ouvi essa de gente que dependendo do tempero ele tem que estar resfriado, ele não pode estar na temperatura do ambiente. Como que funciona a questão do porta-tempero? Tudo vai do hábito. A primeira coisa que vocês têm que ver é se ele fecha bem. Ele tem que estar bem fechado. Tipo isso daqui, ó. A gente já sabe que ele vai fechar bem e que não vai entrar. Se eu tenho uma tampa que ela é muito soltinha, aí a possibilidade que eu tenho desse meu tempero estragar é maior. Então, tem certos temperos que eles vão aguentar muito bem no seu armário ou no porta-temperos em cima da bancada. Outros, se você demorar muito para usar, eles vão criar algum tipo de fungo, eles vão estragar, na verdade, né? Então, é melhor deixá-los na geladeira, principalmente aqueles que vocês não usam com muita frequência. Agora, você tem o sal, você tem o lemon pepper,
Você tem outros temperos que você usa com bastante frequência. Páprica. Orégano é muito difícil de estragar porque a umidade dele é baixa. Tá. Ele já é bem seco. Todos os temperos que são folhas secas, eles vão se dar bem nesse daqui. Tá. Ok? E uma dúvida que eu tenho. Aquele que a gente de vez em quando põe no freezer, que a gente compra a ervinha fresca, corta e já põe nos potinhos congelados. Pode isso ou não? Não devemos armazenar assim. A minha pergunta sempre que eu faço é: quem que você vai sacrificar? Entendi. Quem que você vai sacrificar? Porque vai perder o sabor. Vai perder um pouco do sabor, obviamente. Mas se eu não fizer isso, eu não for usar, aí eu vou jogar no lixo. Exatamente. Então, e nem sempre você vai usar um saco no máximo que ele exatamente, vou ervas. comer com uma árvore de salsão dentro de casa. Então, às vezes, eu já pego e já deixo no milho pronto ali, isso em casa, pessoas. Porque o ideal é que a gente use tudo fresco sempre, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vive num mundo real. Quando a gente está cozinhando em casa, é óbvio, sobrou salsinha, o que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não, eu posso congelar. Aí eu não vou usar para coisas, por exemplo, para um molho campanha, por alguma coisa que eu precise do frescor dela. Sim. Eu vou usar para fazer um caldo, eu vou usar para um molho, eu vou usar alguma coisa. Isso você tira diretamente congelado e joga ele de congelado naquilo que você está fazendo, no caldo, no molho, alguma coisa assim. Gente, deixa não precisa perguntas de aí frescor, né? se vocês querem mais dicas de como armazenar o seu alimento no dia a dia. Quem sabe uma sugestão de live provável para uma próxima. Exatamente. Uma que eu faço assim com muita frequência, e essa dica para todo mundo, Sabe aqueles saquinhos de ziploc que Sim, fecha em cima? Fecha em cima. Eu tenho um desse cada vez que eu vou cozinhar em casa, por exemplo. Pandemia, tá todo mundo cozinhando em casa, né? Então, eu vou cozinhar, eu já deixo ele aberto e vou colocando casca de abóbora, ponta de cenoura, casca de cebola, que mais? Casca de cenoura, casca de batata doce, todas as coisas que você jogaria no lixo. Eu fui abrir o meu saquinho lá em casa, tinha até a ponta de espiga de milho ali. Você vai botando tudo ali. Fechou, tirou o ar daquela dobradinha boa, dependendo do tamanho, e deixa no freezer. Ok? E aí tem coisas ali dentro, todas essas cascas e tudo isso. Obviamente higienizados, tá? Eu não vou botar uma casca de cebola que não foi higienizada. Você higienizou tudo isso, higienizou tudo bonitinho, segurança alimentar acima de tudo. E afinal com Covid não dá pra não higienizar, né? E aí você pega e vai colocando ali. A hora que esse teu travesseirinho, ele tá meio cheio, já quase cheio no freezer, você simplesmente faz um caldo perfeito. Ontem eu fiz um risoto que você teria que comprar todas as coisas para fazer um caldo. Eu já tinha todos os ingredientes com caldo sensacional, super aromático, tipo talo de salsinha. Sobrou sálvia, sobrou um galinho de tomilho, você vai botando tudo ali dentro. Fiz um caldo e um risoto que ficaram sensacionais, só com coisas que eu jogaria no lixo. Legal. E assim, o lixo é a nossa riqueza nesse caso. Sem dúvida nenhuma, né? Por favor. Vavo, a gente já começou na brincadeira, logo no começo, falando de pão e da panela Staub. Só que aqui na loja, os nossos clientes conhecem que nós somos fanáticos por uma coisinha chamada cerâmica. E na pandemia, a gente teve que se inovar e agregar novas marcas dentro da loja, como a Staub mesmo, que a gente já mostrou. E a gente trouxe outras panelas que poderiam ir ao fogão de indução, por sugestão, né, e pedidos de algumas pessoas. E então a gente está com outras marcas. Tem a panela de cerâmica, ela vai só na chama, que é da Roche, que é a nossa tradicional, que a gente sempre trabalha com nossas parceiras. Tem uma linha também, né, que vai na indução. Alguma linha que é da Jade, que eles trabalham, que daí também vai na indução, tá? Mas não são todas elas. As coloridas, infelizmente, não vão no fogo de indução. E daí a gente está trabalhando também com uma de panela fundo triplo de inox e essa da Neoflan, que também é de cerâmica, gente. Ela vai, esse jogo azul, no caso, que nós estamos vendendo, ela vai no fogo indução sem problema nenhum. Você vê aqui, a gente está em 3, mas são 5 itens, tá? Uma frigideira e 3 caçarolas. Não é pesado, isso que é a vantagem da cerâmica, em comparação com uma panela de ferro,
Que E como o vocês viram, eu antiaderente- tava sofrendo pra carregar. E o antiaderente dela é um troço sensacional. Tipo, você fez aquele molho que cozinhou ali 2 horas e aí você tirou, você passa um guardanapo, um papel toalha, ela tá limpa, como se não tivesse sido usada. É um troço meio assim, ficção científica, mandar pra NASA pra estudo isso. Sério, é muito bom. Tá, e a diferença de cozimento, que é uma pergunta que os meus clientes me fazem, entre a inox, a cerâmica e a ferro, existe? Como funciona? Existe uma diferença na distribuição de calor. Se bem que hoje, por exemplo, todas elas vêm com ligas metálicas muito boas, né, que fazem uma distribuição muito boa Que de calor. homogêneo, né? Então, o que acaba sendo? A gente tem que regular um pouquinho, de repente. Eu tenho minha chama que eu já sei que funciona muito bem para esse caldo. Mas se eu for usar a... esqueci o nome. Bailarine. De inox. Eu ia dizer a bailarina, né? Não é bailarina. Bailarine de inox, de repente eu tenho que... A tampa é de vidro e ela é toda de inox, também é um Eu conjuntinho. tenho que regular um pouquinho às vezes, tá, pessoas? Então a única diferença, essa daqui é super leve, fácil de limpar, então ela é mais prática, né, do que as outras, porque essa daqui, querendo ou não, ela é maravilhosa. A vantagem dessa daqui é que ela vai direto do fogão para o forno. Então, se eu dourei uma carne, alguma coisa, e eu quero fazer um cozimento lento, eu tiro ela do fogão e já boto ela direto no forno. Essa é uma grande vantagem que a gente tem da Staub. Acho que a bailarina também, né? Ela também vai por causa do, Exatamente. da tampa, né? Não teria Exatamente. problema Então também, essas são não as teria diferenças, nada. mas sempre, utensílio de cozinha bom, ele vai ser um pouco acima do valor da média, Sim. mas ele se paga com o tempo. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo com todo mundo, porque ele acaba se pagando, porque ele vai durar muito mais do que os outros. Nunca me esqueço, compramos uma vez, emergência, urgência, compramos uma espátula no local duvidoso, ok? Aí... Com preço bem pequenininho, tá, gente? Eu vou fazer a comparação pra vocês saberem. Uma caixa com 6. E aí, a gente estava recebendo um chefe famoso, tudo mais, e ele vai na primeira mexida dele, onde é que você enfia a sua cara quando na primeira mexida que ele vai dar no negócio, quebra o utensílio? Então não adianta, às vezes aquele utensílio que vai ser barato, que custou, sei lá, 16, 18 reais o negócio, ele simplesmente você vai jogar aquilo pelo ralo, porque ele vai quebrar, ele vai soltar, então não vale a pena. Então gasta assim, uma panela como essa daqui, parcela, você parcela em quanto essa daqui? Essa daí a gente tá parcelando em 4 vezes. Em 4 vezes, parcela em 4 vezes, você aperta um pouquinho, mas você vai ter uma panela pro resto da sua vida. É verdade, vai durar de terno. Gerações vão ver essa panela, então por isso que eu digo, nossa, 1.800, né? 1.890. Pode parecer tipo super mega caro, mas de repente você vai ver que isso aqui ele acaba se pagando. E uma coisa que eu gosto de explicar para os clientes, Fábio, não sei se você concorda também, que tudo é o jeito que você cuida do objeto. Exatamente. Se você tiver um cuidado com aquele objeto, pode ser que ele fosse um bowl de cerâmica, gente, que pode lascar, pode bater, mas se você souber cuidar, ele vai ser deixado de herança para os seus netos. Exatamente. E essas panelas ainda tem uma coisa, tem uma amiga minha que ela fala assim, não gosto dessas panelas, elas grudam tudo. Por quê? Ela vai precisar de um fogo maior, um pouquinho para ela aquecer, mas depois que ela aquece, ela acaba sendo super econômica, porque você vai deixar ele no mínimo do teu fogo e ele vai continuar fervendo super bem, porque ela vai concentrar o calor. Então tem as manhas para você usar e elas acabam se tornando super econômicas. Eu sou super xodó, eu tenho uma grande dessa daqui, aquela lá deve custar uns $20.000, né? Essas daqui custam 1.890, Aquela grandona que eu uso para fazer feijoada para o Exército da Salvação, ou seja, eu faço feijoada com um batalhão com ela. E é justamente uma Staub dessa daí. E aí você pega, você vai servir o teu feijão ali e ele vai continuar quente, ele vai continuar dando uma temperatura boa até o final da sua refeição. Então assim, olha, vale muito a pena, gente. Fá, eu queria agradecer, a gente passou por cima de alguns itens, né? Não foram todos, Mas porque estaremos senão de novo a gente aqui. vai voltar. A Lorena já me lembra assim, tipo... Exatamente. Fiquem atentos
atentos. Eu estou combinando com o Vavo algumas surpresinhas pra gente pôr no canal, porque vai ficar salvo no nosso IGTV e eu vou compartilhar essa live porque o Vavo, se der tudo certo, também põe no seu canal no Vamos. YouTube. E não se esqueçam, pessoas, de seguir. Curtirem o canal do YouTube do Vavo, Exatamente. gente. Só colocar Vavo Crick, VAVO, KRIECK, que tá ali. Pois eu coloco na o descrição certinho também. E aí você vai ficar sabendo de todas as coisas e as receitinhas. Gente, lá tem umas receitinhas maravilhosas, tem uma geleia. A geleia pizza maravilhosa. E não se esqueçam de seguir também no Instagram, @VavoCrick e @VavosKitchen, que sempre tem coisinha nova que a gente vai colocando ali pra vocês e ajuda bastante. E o Vavo sempre também tá trazendo uma receitinha, alguma surpresinha aí pra nós. Então não perca, o Vavo tá fazendo um programa no Instagram. No teu Instagram tem os dados do Pequeno Príncipe, gente, ajudem, Dia 26 você vai, faz a sua inscrição, você recebe o kit na sua casa para você fazer bolo, que é o aniversário de 101 anos do Pequeno Príncipe. Exatamente. Então, ajudar também causas sociais, o Vavo tá sempre. A gente não está aqui apenas para vender, a gente não está aqui apenas para te ensinar nesse momento alguma coisa, que seja um pequeno detalhe que você aprendeu hoje, mas a nossa ideia seria poder reunir aqui na Regale de novo 20 crianças. Gravilax, que ficou sensacional, e ainda o Gravilax a gente usou como recheio dos macarrons. Gente, aquele coisa maravilhosa. Tá ali, maravilhoso. A Lorena tá ali atrás, tipo, você usa olho desse, tá muito de... E se você quiser alguma outra dica que a gente faça aqui na live, deixa sua sugestão aí pra nós, passe pra gente, que a gente vai ler, vai comentar, comente inbox, mande inbox pra mim ou pro Vavo, que a gente vai tentar atender no que for possível. E se vocês tiverem dúvida quanto a qualquer utensílio, quiser de repente tirar uma dúvida, até que quiserem fazer uma visita aqui na loja, e se tiver agenda, por que não? Vem aqui com vocês, a gente faz um tour aqui com todo mundo. Lógico, podemos combinar. A gente precisa de uma explicação. Valva, eu estou montando a minha cozinha. A minha cozinha ela é nova, eu não sei o que eu compro. Sabe que você dá uma força pra gente? Isso é um prazer. Tendo agenda meio louca, mas tendo agenda, é só me chamar, a gente vem aqui, meu Deus, vem aqui, Lorena, Paula. Porque normalmente até a cozinha pode até estar pronta, mas o espaço gourmet ainda está montando. Não, que às vezes o pessoal quer renovar a frota, né? Pelo amor de Deus. Não precisa tanto, tá, gente? Aos pouquinhos vai-se longe, de pouquinho em pouquinho. Eu sou a dona da loja, eu gosto de vender, mas eu prefiro sinceridade. Compre algo bom que te dure muito tempo do que várias coisas baratas que vão te dar dor de cabeça. Então, agradeço ao Vavo essa noite, esse momento maravilhoso, gente. Agradeço a presença de todos vocês. E mande inbox pra gente, pergunte. A Lorena vai estar no WhatsApp da loja, que é o 992734059. Lorena, vem aqui. Ela tá fugindo, gente, mas a gente vai fazer ela entrar na live. Não, você acha que a gente tá falando da Lorena? Ela tá toda maquiada, gente. Olha aqui, sabe por que a gente fica falando da Lorena? Lorena, você chega aqui na loja e diz assim, quem é a Lorena? Essa daqui, você que é a Lorena. Não, agora você já... Eu sou a Lorena, gente, venha na Regale, tá? A gente vai atender vocês super bem, vai falar das novidades. Estamos esperando vocês, tá? Um beijo, gente, até logo. Até, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.